estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Natália, da disciplina de Geografia, e essa aula é voltada para o sexto e sétimo ano da EJA. Hoje vamos conhecer melhor algumas características da região geoeconômica Centro-Sul e problemáticas ambientais que afetam a maioria das cidades desenvolvidas do Brasil. E para os professores e professoras que nos acompanham, o eixo temático da aula é ética e cidadania, tendo como objetivo de aprendizagem construir referências que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas questões socioambientais que acontecem na localidade e em espaços mais distantes. E como objetivo específico, criar junto ao estudante conhecimento e consciência crítica e ambiental dos impactos socioambientais nas grandes cidades, principalmente voltado às metrópoles do centro-sul do país. E para os estudantes que nos acompanham, já podem apontar a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela e preencher a lista de presença da aula. É importante preencher esse formulário de presença corretamente, para sabermos que você nos acompanha. Vamos começar relembrando quais são as duas principais formas de divisão do Brasil. Há um modelo mais conhecido de divisão por macro-regiões pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, onde o Brasil é dividido em região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E a forma de divisão geoeconômica, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa forma de divisão do Brasil foi pensada pelo geógrafo Pedro Pinchas em 1967, reunindo as regiões dessa maneira, levando em conta aspectos humanos e o processo de formação histórico dos territórios e urbanização do país. Perceba que essa forma de regionalização não leva em conta as fronteiras entre os estados, como, por exemplo, os estados de Minas Gerais e Mato Grosso, que são divididos por regiões diferentes. O Centro-Sul se dstaca devido ter a maior concentração de desenvolvimento social e econômico do país em sua região. Isso torna esses estados muito importantes para a economia e desenvolvimento nacional, com as maiores indústrias, serviços, trabalho e mão de obra, agricultura mais desenvolvida com tecnologias e, consequentemente, grande quantidade de pessoas habitando esses locais. As principais metrópoles brasileiras fazem parte dessa região, que são Rio de Janeiro e São Paulo. E nessas áreas também são destaque a grande urbanização, com muitos prédios comerciais, indústrias com diversos serviços e movimentação de pessoas bem intensa. Afinal, nas metrópoles é onde acontece esse maior fluxo de pessoas e de serviços, e que influencia a economia das cidades que estão ao seu redor. Além disso, o Espírito Santo e Minas Gerais, que compõem junto com São Paulo e Rio de Janeiro a região Sudeste pelo IBGE, também apresentam grande importância na economia do Centro-Sul. Porém, essas grandes cidades com grande urbanização trazem muitas consequências para a qualidade de vida dos cidadãos e para o nosso meio ambiente. É importante dizer que o ser humano, a todo momento, modifica e altera o espaço e o meio ao seu redor, poluindo as águas, o ar, modificando os locais e os relevos, extraindo recursos do solo e o contaminando. Mas é claro que essas modificações que o ser humano faz não são apenas modificações ruins, pois através dos conhecimentos adquiridos ao decorrer dos séculos, foram possíveis termos todas as tecnologias e desenvolvimentos que conhecemos hoje. Os prédios, as indústrias, os produtos eletrônicos, o sinal de internet, de TV. Mas deve haver uma postura correta como cidadãs e cidadãos que somos na sociedade, buscando ter uma consciência ambiental. Ou seja, devemos compreender, como sociedade, as consequências que certos atos no nosso cotidiano podem causar ao meio ambiente e procurar medidas de diminuir esses impactos no nosso dia a dia.
Os grandes problemas urbanos vêm exatamente das consequências da grande urbanização das cidades, que geram um crescimento desordenado, aumentando as necessidades cada vez maiores de moradias, automóveis, produtos e serviços, entre outros. Ou seja, as grandes cidades e metrópoles são os espaços onde mais se concentram problemas urbanos. Juntamente com essa maior quantidade de pessoas vivendo nas cidades, começam a aparecer problemas de infraestrutura urbana, ou melhor, a falta dessa infraestrutura para todos, como falta de água potável, coleta de lixo, saneamento básico, moradias em locais seguros, entre outros. E todos esses problemas também geram poluição no ar, nas águas e no solo. Alagamentos devido ao lixo que entope as vias de escoamento da água e também da impermeabilização do solo, que é a perda da capacidade de absorção da água pelo solo, que acontece principalmente em cidades que têm pouca área de solo livre, com cimento e asfalto. Agora, vou mostrar para você a maneira mais adequada de separar seus lixos e resíduos e contribuir para a menor produção desses em sua casa e no meio ambiente, além de agregar para a renda de pessoas e famílias catadoras de resíduos recicláveis, já que elementos como alumínio, metal e papel, por exemplo, são materiais que podem e devem ser reciclados e reutilizados, criando novos produtos de seus materiais. Os materiais reciclados são divididos pelas suas formas e categorias, e as principais delas são as divisões por papel, plástico, metal, vidro e resíduos não recicláveis, orgânicos. Vamos entender melhor. A cor azul representa os resíduos descartados que são compostos por papel. Pode ser papelão, caixas de remédios, entre outros. A cor vermelha representa os resíduos descartados que são plásticos, como, por exemplo, sacolas plásticas, embrulhos de presente, garrafas PET, entre outros. A cor amarela são os resíduos descartados que são metálicos e metais, como os latas, clips e prego. A cor verde são os resíduos descartados que são compostos por vidro, como, por exemplo, cacos de vidro, potes de vidro e garrafas de bebidas. Já a cor marrom representa os resíduos orgânicos, aqueles que não são reciclados, ou seja, que não podem ser reutilizados e transformados em outros, que podem ser cascas de alimentos e vegetais, cascas de ovos e até mesmo filtros de café e papel toalha utilizado. Porém, esses resíduos orgânicos que não são reutilizados podem ter uma grande utilidade, pois eles são fontes de matéria orgânica para o solo e para as plantas, ricos em nutrientes. E para captar desses resíduos os nutrientes adequados e diminuir o descarte incorreto desses materiais em aterros e lixões, que podem causar emissão de gases poluentes e contaminação do solo, pode ser feita uma composteira doméstica. Mas afinal, o que é uma composteira? A composteira é um lugar próprio para depositar material orgânico, com o intuito de ocorrer o processo de compostagem, que é um processo biológico de decomposição e reciclagem de matéria orgânica, onde todo material orgânico que é depositado se transforma em humus, que garante ao solo a sua saúde e fertilidade. O que você acha de aprender a fazer uma pequena composteira caseira aí na sua casa, que não é difícil de ser feita e cabe em lugares pequenos? Vou mostrar para vocês os materiais que vamos utilizar. Você vai precisar de 2 litros plásticos de garrafa PET, resíduos orgânicos úmidos que forem descartados na sua casa, como cascas de frutas, verduras e ovos, borra de café, filtro de papel e papel toalha, entre outros. Resíduos orgânicos secos, que pode ser serragem, restos de madeira, folhas e gramas secas.
uma tábua de cortar alimentos, faca, tesoura, fita isolante ou fita crepe e um objeto pontiagudo de metal que possa ir ao fogo, como um garfo, um prego ou, se você tiver na sua casa, uma broca de furadeira pequena. Vou dar 30 segundos para que vocês anotem ou fotografem os materiais que vão precisar para fazerem sua composteira após a aula. Já conhecemos os materiais. Agora vamos pôr a mão na massa. Eu fiz a minha composteira em casa e gravei o passo a passo para você. Assista o vídeo com atenção e, se achar melhor, anote as informações em um papel. E para nossa composteira nós vamos utilizar 2 litros PET, eles precisam ser iguais. Folhas secas, gramas secas, que vão ser a matéria orgânica seca. Resíduos orgânicos, que são as folhas de frutas, legumes, casca de ovos, papel toalha e alguns utensílios como faca, tesoura, tábua e esse garfinho que eu vou utilizar para fazer os furinhos. E já no primeiro litro nós vamos cortar ele ao meio com a ajuda da faquinha de serra e depois a tesoura. Vamos cortar esse primeiro litro PET ao meio, assim como mostra o vídeo. Fazer alguns reparos nele, se ficou alguma parte pontiaguda. E aí eu vou indicar que vocês façam 2 cortes, pequenos cortezinhos, só para a parte de cima encaixar nessa parte de baixo na hora de montar a composteira. E agora, com o segundo litro, você vai cortar apenas a parte de baixo. Usar da mesma maneira a faquinha e fazer o recorte só nessa partezinha de baixo, que eu indico também aí no vídeo. Fazer todo o recorte. E aí nós vamos ter essa parte de baixo e a parte de cima. E nesse momento nós vamos fazer alguns furos na parte da extremidade e na parte da tampinha. Eu utilizei aquele garfinho que eu mostrei para vocês, mas também pode ser um prego. Esquentei ele na boca do fogão, ou pode ser um isqueiro também. E fiz vários furinhos, tanto na extremidade da parte de baixo do litro, como na tampinha. Eu fiz vários furinhos com garfo, tá? Pode ser uma broca pequenininha, pode ser o prego. E aí ficou o resultado, ó, vários furinhos, né, pequenininhos. É importante que eles sejam pequenos. E agora a gente vai montar, né? Montar nossa composteira. A gente vai encaixar a tampinha com os furinhos na parte, né? Que a gente cortou. E a gente vai montar essa parte de cima com a parte de baixo. Aqui eu usei uma fita isolante porque ele não encaixou perfeitamente pelo formato do meu litro. Mas se o de vocês encaixarem, perfeito, tá, gente? E aí a gente vai pegar essa peneirinha, a gente fez como se fosse uma peneirinha, né? E vai encaixar em cima. Agora, para montar a nossa composteira, para fazer ela ser uma composteira, nós vamos pegar os resíduos orgânicos e vai cortar eles o máximo que vocês puderem. Quanto mais cortadinho ficar, mais fácil vai ser o processo dele se decompor, né, na composteira. Então, quanto menor for as cascas de frutas, de legumes, as sementes, o papel, mais fácil vai ser dela se decompor. A primeira camada vai ser sempre da parte seca, da matéria orgânica seca, que eu estou usando folhas de árvore. Muito comum, né, em casas que tem quintal, plantas. E a gente vai encaixar, né, as folhas direitinho bem no fundo. Dei uma ajeitada porque tinha mais folhas do que deveria. Coloquei os resíduos orgânicos e completei a outra camada com a matéria orgânica seca. É importante que sempre a primeira e a última camada sejam de matéria orgânica seca. E aí encaixei a nossa peneirinha em cima, né? E ficou assim o resultado. É importante que você deixe a sua composteira em um local que não bata sol todo o período do dia.
Conseguiram entender como fazer sua composteira em casa? Trouxe a mesma composteira que eu mostrei no vídeo para vocês observarem. Essa peneira, com pequenos furos que fizemos e encaixamos em cima da composteira, serve para que o ar percorra pela composteira e não entre moscas e animais. A parte de baixo vai servir para armazenar o chorume, que será o líquido transformado pela decomposição da matéria orgânica. Podemos observar que já tem um pouquinho de chorume aqui sendo produzido. Esse líquido irá descer através dos furinhos que fizemos na tampa. Você se lembra? No processo de decomposição, você pode ir adicionando mais matéria orgânica à sua composteira, estando atento e intercalando a matéria orgânica úmida da seca, sendo sempre a última camada de matéria orgânica seca para que não gere cheiros desagradáveis. Tanto o humus como o chorume gerado são fertilizantes naturais e poderosos para as plantas. Porém, é importante que se tenha cuidado na hora de adubar as suas plantas com esses produtos. O chorume, por exemplo, necessita ser diluído 10 ml em 1 litro de água, pois ele é um líquido muito ácido e após o seu preparo como fertilizante diluído, você deve aguardar um período de 3 dias para que ele possa ser utilizado nas plantas, agitando muito bem o produto antes de ser utilizado. É importante também que você não armazene o produto durante longos períodos, devido ao cheiro desagradável que ele pode gerar. E o humus pode ser misturado junto à terra vegetal das suas plantas. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Estou ansiosa para receber as fotos e vídeos da composteira que você irá construir. Marque o Dever em Casa na TV nos seus stories e posts do Instagram, pelo @Dever em Casa na TV, mostrando pra gente que você está ligado nas aulas e fazendo as atividades que são propostas aqui. Nos siga também nas redes sociais para acompanhar a programação e as novidades. E não esqueça de garantir a sua presença na aula de hoje, através do QR Code que está na sua tela. É só apontar a câmera do celular para ela, clicar no link do formulário de presença e preencher corretamente seus dados. Na nossa aula de hoje, falamos um pouco sobre a região centro-sul do país e de suas características como a urbanização e contingente populacional. Além disso, podemos compreender que em metrópoles e cidades com grande urbanização, problemas urbanos e questões socioambientais são muito presentes e causam diversos transtornos para o meio ambiente. Você aprendeu a fazer o descarte correto dos resíduos através da coleta seletiva e também a fazer uma pequena composteira na sua casa, contribuindo ainda mais para evitar o descarte incorreto de resíduos nas cidades e o desenvolvimento da sua consciência ambiental. A aula está terminando por aqui, mas desejo a você bons estudos e espero você na próxima aula com muitos conteúdos geográficos. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!